casa, o atendimento do plantão. E dizer a vocês que cada trabalho espiritual, a preparação não começa só no momento do trabalho, e nem aquilo que nós viemos em busca no momento do passe espiritual. A gente sabe que a espiritualidade já nos cuida desde o sono, desde o nosso sono físico, já nos prepara para essa reunião da tarde. Nos prepara pela manhã, especialmente enquanto estamos aqui, durante a palestra, nós já vamos recebendo. Aqueles que têm vidência, né, conseguem identificar quantos tratamentos, cirurgias, né, tratamentos médicos, espirituais são feitos durante a palestra. E com continuação depois na Câmara de Passes, né? Então, por isso que sempre é solicitado que nós prestemos bastante atenção à palestra, ao conteúdo, à mensagem da tarde. Que essa mensagem, ela não é aleatória. Ela nos diz alguma coisa e nos faz identificar se o problema, às vezes, não é conosco, naquela pessoa mais próxima, que às vezes pedimos por ela, e que nós estamos, não por acaso aqui, na condição de auxiliares de Jesus, né? Que nós vamos poder levar esse nosso conhecimento e o entendimento aurido numa tarde, numa reunião dessa, para aqueles que estão ao nosso lado e que necessitam, né? Então, vamos cerrando os nossos olhos para aproveitar esses momentos e nos unirmos mais estreitamente com a espiritualidade aqui presente. Vamos mentalizando Jesus nessa figura doce e serena do Mestre, da maneira mais particular que cada um percebe o nosso Mestre amado. E nós vamos nos dirigindo a Jesus, agradecendo pela tarde de hoje, agradecendo a Jesus pelos seus mensageiros, esses amigos da espiritualidade, os mentores da casa, os nossos anjos de guarda, todos esses espíritos iluminados que trabalham em nome de Jesus. E tanto bem nos fazem, muito bem que nós nem identificamos, nem tomamos conhecimento. Então nós vamos agradecendo por tudo isso, por tudo aquilo que viemos em busca, que nós sabemos como Jesus nos ensinou, que se um filho pede pão ao pai, ele não lhe dá uma pedra. E aqui nós estamos pedindo a Jesus, nosso mestre de amor, o alimento da alma, para que tenhamos força de sustentar essa encarnação com vitória. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos recebendo José Roberto, que vai fazer a palestra da tarde do livro As Dores da Alma, e o tema da tarde é vícios. Seja muito feliz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante polêmico e ele se encontra no livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito de Hamed. Quando nós falamos de vício, nós estamos, às vezes, subestimando um pouquinho a palavra, e é uma palavra forte, realmente. Quando nós queremos até fazer uma ofensa para alguém, a gente recorre a essa palavra, vício. E nós esquecemos que muitos hábitos adquiridos, muitos hábitos que nós temos, são vícios. São vícios que nós desenvolvemos, ou vícios que nós temos guardados no nosso arquivo perispiritual. O vício é definido como uma imperfeição desenvolvida por alguém cuja origem está no pensamento, que dá as diretrizes que nós vamos tomar. Então, toda a origem do vício se encontra no pensamento. E se encontra no pensamento, nós vamos então já deduzir que se encontra já no perispírito, porque o pensamento é do espírito, não é da matéria. Então, isso já é uma coisa que de cunho espiritual. É uma coisa muito antiga, e existem muitas referências históricas e até bíblicas sobre o vício.
No livro de Jó, que na realidade é encarado como uma obra-prima da sabedoria, o livro de Jó ele se encontra na Bíblia ou na Torá hebraica, como queiram, né? Nesse livro, Deus recomenda a Jó afastar-se dos vícios, tais como a mentira, a fraude e o adultério. Então vejam só que o vício é uma coisa muito abrangente. Já na história que nós temos das religiões, nas raízes da nossa doutrina, nós já vemos que essa palavra já é utilizada. E utilizada numa tradução muito clara. Não existe outra palavra que possa ser similar em hebraico ou em aramaico sobre o vício. E o vício, então, é encarado como fraude, mentira, adultério, recomendações divinas transmitidas a Jó, para que nós nos afastemos dessas mazelas. Como referência histórica muito importante, nós temos que na Grécia Antiga, cerca de 450 anos antes de Jesus, Platão já definiu o vício como uma ilusão localizada no mundo das sombras. Veja só, né? Eles dividiam o mundo da luz e das sombras. Então ele localiza o vício como uma ilusão que se localiza no mundo das sombras e não tem consistência própria. Ou seja, não é uma coisa que tem uma vida própria, ela é criada. No mundo das sombras, nós criamos essa mazela que nós entendemos como sendo vício. Inclusive, existe uma tela de um pintor renascentista, Jules de Chevreul, de 1865, que ele retrata Sócrates numa ação afastando um amigo que se chamava Alcebíades, que era um general e político de Atenas. Quer dizer, procurando afastar Alcebíades do vício. E Sócrates, como um filósofo, ele entendia muito bem o que era. Eles já haviam definido como o que era o vício. Então ele procura esclarecer esse amigo Alcebíades no sentido de que ele possa se afastar, de que ele possa esclarecer. Veja que naquela oportunidade já se entendia que somente através do esclarecimento e do esforço pessoal é que se consegue, então, se livrar dessa mazela que é o vício. A ciência, ela não consegue explicar a sua origem na anatomia. Não existe, cientificamente, não se pode explicar de onde vem esse vício, porque não é uma coisa que se localiza no ser, não é uma coisa que se localiza no próprio organismo. Ora, se não se localiza no próprio organismo físico, de onde ele vem? Sócrates, o Platão não definiu que ele se localizava no mundo das sombras. Se localiza no mundo das sombras, se localiza então no nosso ego, no nosso eu. Nós é que estamos então desenvolvendo num mundo sombrio essa atividade não recomendada ao progresso espiritual. Ainda o vício pode ser definido como impulso irrefreável na busca de satisfação através de substâncias que atuam no organismo. Agora, essas são várias substâncias. Nós não podemos só falar que são as drogas, não podemos dizer que é o álcool, nós podemos dizer que pode ser a adrenalina que nós desenvolvemos, a dopamina, porque o jogador, aquele que tem o vício de jogar, ele desenvolve o que? Ele quer ter adrenalina, ele quer ter aquela sensação, aquilo é necessário para que ele possa sentir o seu bem-estar. Então ele diz, só refletindo, impulso irrefreável na busca de satisfação através de substâncias que atuam no nosso organismo, em especial nos processos neuropsíquicos, provocando alterações caracterizadas por estado de euforia, autoconfiança, prazer, poder, etc. Então os vícios sempre se busca o vício justamente para desenvolver uma autoconfiança, o prazer, a euforia. Ora, aquele que se utiliza de uma substância química para se viciar, está buscando o quê? Está buscando um bem-estar, ou buscando uma euforia, ou buscando se tranquilizar, ou buscando uma sensação melhor para o seu organismo. E isso se é buscado de forma muito repetitiva, o que ocorre?
acontece o vício. Acontece o vício. Aí é que o vício é desenvolvido. E é uma ação que nos arrebata de forma contínua e repetitiva. Nós estamos continuadamente e repetitivamente fazendo aquela ação, danosa aos princípios lógicos e morais. Danosa aos princípios lógicos e morais. Ora, se nós entendermos o seguinte, poxa vida, o que ocorre com aquele viciado na jogatina? Ela é danosa aos princípios lógicos e também aos princípios morais. Aquele que recorre a uma substância química, ou para se drogar, ou para se sentir melhor, de uma forma muito repetitiva, ele se viciou. Às vezes o organismo não necessita daquilo, mas como aquilo já está no seu subconsciente, ele se vê seguro em utilizar aquela substância. Ele se vê seguro quando ele toma uma medicação. Pode ser um analgésico, pode ser simples analgésico. Eu vi uma reportagem na National Geographic, recentemente, de pessoas nos Estados Unidos que se viciam em analgésicos fortíssimos. Esses analgésicos, às vezes, eles são baseados em substâncias químicas poderosas, até a morfina. E não é vendido sem receita médica. Existe um mercado paralelo, existe um mercado negro para que se comercialize. E de uma maneira absurda, se paga até $5 por um comprimido único. E a pessoa busca, através de uma rede de informações, até na própria internet, quem tem essa medicação disponível, quem tem a receita médica para buscar essa medicação disponível. E se trata de analgésico. Não se trata de cocaína, não se trata de morfina, não se trata de maconha, não se trata de nada, não se trata de fumo, não se trata de nada, se trata simplesmente de analgésico. E o indivíduo que assim procede, ele não consegue mais viver sem essas ações. Aquilo passa a ser parte integrante da sua vida. Ele passa a agir de uma forma tão natural que ele próprio não se percebe que aquilo é danoso para ele, ou danoso para a própria sociedade, para aqueles que o cercam, tornando-se um dano moral e um dano pessoal. Aquele que se vicia numa determinada droga, por exemplo, ele está causando um dano pessoal, um dano físico também. E esse dano físico, ele vai carregar, ele vai agravar já aquelas mazelas que já existem nos seus arquivos perispirituais. Às vezes ele não é lesivo a um terceiro, mas a ele é. E um elenco de alguns vícios, fugindo desse campo de drogas, fugindo do campo de jogos, fugindo desses campos que nós mais entendemos, nós vamos ver que tem aquele viciado no trabalho, que é o workaholic, né? Que é uma palavra americana, né? Que juntou work, trabalho, de alcoholic, que é do álcool, né? Então, o workaholic, ele é um viciado no trabalho. Ele se vicia de tal maneira no trabalho que aquilo passa a ser algo que ele faz bem, sem perceber que aquilo está prejudicando a terceiros. Ele está prejudicando a sua família, ele está deixando de viver, de ter a convivência com seus filhos, com a sua esposa, ou a mulher com o seu marido. Aquele que está deixando de ter uma convivência com a sociedade, ele está deixando de ter um prazer maior na vida para se fixar no trabalho. Esse vício, na realidade, é uma grande fuga para ele, mas ele se viciou naquilo. Ele está tendo até a oportunidade de outras pessoas trabalharem, porque ele trabalha tanto, ele desenvolve tanto suas atividades profissionais, que ele excede aquilo que lhe é necessário, excede aquilo que é necessário para o seu próprio sustento, excede aquilo que é necessário, inclusive para o sustento da sua família. E aquilo não tem parada, e ele não pode aproveitar de tudo aquilo que tem, porque ele trabalha demais. Ele só vive para o trabalho. Esse é o workaholic. Tem uma outra atividade que vicia, e que é muito de moda agora, que é a parte da fisiologia, a parte das atividades físicas. As pessoas se viciam. Então chegam
a frequentar a academia todo dia, durante um período do dia, e não consegue mais viver sem aquelas atividades físicas. O dia que deixa de vivenciar aquelas atividades, não é só o organismo que se ressente, o espírito se ressente. Espiritualmente, ele se empobrece, ele fica fragilizado. Ele acha que sem aquilo, ele não é mais capaz de ter saúde, não é mais capaz de ter felicidade, não é mais capaz de exercer suas atividades na sua vida comum. Um outro vício é a autocomiseração. Aquela pessoa que se desvaloriza, ela se vicia se desvalorizando. Não parece, mas é um vício. É um vício, é catalogado como um vício. A pessoa tem a mania, fala mania que na verdade é um vício, de se desvalorizar. Nunca ela se valoriza. Ela sempre está se desvalorizando diante da outra. Ela sempre se coloca numa situação de inferioridade, porque aquilo lhe faz bem. É aquilo que nós vimos anteriormente. Aquilo lhe traz uma satisfação pessoal. Aquilo lhe traz um conforto. Ela se exterioriza de forma ruim para se sentir bem interiormente. E aquilo vai marcando a sua vida, vai marcando a sua encarnação. Aquilo vai agravando possivelmente aquilo que ela já trouxe de outras encarnações, que ela deveria corrigir nessa daqui. Ela se autoflagela moralmente, é um autoflagelo moral. Como a Matilde lembrou bem, autoflagelo moral. A autodegradação, pessoa que não se cuida. A pessoa não se cuida, ela se degrada. Ela se degrada em todos os sentidos. Não é só o cuidado pessoal, o cuidado físico. É em todos os sentidos. Na sua casa, no trabalho, no lar, na sociedade, ela não se cuida. Era aquela pessoa que se fala, aquela pessoa é relaxada. Não é que é relaxada. Isso daí é lógico que o vício também parte de uma base de educação que não foi bem fundamentada. Parte naquela base de educação não fundamentada. É claro que aquilo ele vem adquirindo, porque ninguém adquire o vício de um dia para a noite, ninguém dorme de uma maneira e acorda viciado em alguma coisa. O vício ele vem de uma maneira gradativa, ele vai penetrando no seu pensamento, na sua mente, de uma forma com que você passa a entender que aquilo é o que vai lhe trazer bem-estar. E vai cada vez mais se acelerando e vai se tornando uma ação repetitiva, como foi colocado. A corrupção. A corrupção também é um vício. A pessoa que age de forma corrupta, ela se vicia naquela. Não é, por isso que às vezes nós confundimos. Ele tem o hábito de. Não tem o hábito dele, ele já está viciado em. Ele não tem o hábito de fazer isso, ele está viciado em fazer isso. Então a corrupção é uma coisa que passa a fazer parte integrante da vida dele. Ele acha que sem ser corrupto, ele não vai ser feliz. Ele não vai conseguir seus objetivos. Não é suficiente. Não é justamente pela ambição só, mas é pela necessidade que ele sente de ser daquela maneira. Se ele não for daquela maneira, ele não é feliz. O sexomaníaco. Esse é o grande, a palavra do momento, né? Aquele que se vicia no sexo. Então nós vemos o quê? Nós vemos essas publicações que são direcionadas justamente para esse tipo de pessoa. Existem revistas, existem filmes, existem informações na internet, e eles se trocam e-mails na internet, só com relação a sexo, porque ele se viciou nisso. Se ele abre a internet e não tiver aquilo, não está bom. Ele já vai cobrar do amigo, faz tempo que você não manda aqueles e-mails assim, assim, assado. Por quê? Porque já está viciado naquilo. Porque aquilo faz parte da vida dele, ele quer aquilo. A internet, na realidade, como um grande instrumento de comunicação que é, e que foi desenvolvido, está cada vez mais desenvolvida, se torna um meio de comunicação desse grupo de pessoas que estão viciados em sexo. Promiscuidade. Promiscuidade, é claro que é uma falha comportamental grave, mas o promíscuo ele se vicia na promiscuidade. Por incrível que tudo isso que nós estamos elencando aqui, não parecia não parecia a princípio que eram vícios, mas são vícios. O promíscuo é viciado.
Ele é viciado naquela atividade promíscua, ele quer para aquilo lá, aquilo faz parte da vida dele. Então todas as ações dele vão se voltar à promiscuidade. O misógino, aquele que desvaloriza a mulher, é um vício. As pessoas têm o vício de desvalorizar, às vezes, as mulheres. Mas aquilo já faz parte tão integrante do seu pensamento, porque como o vício nasce no nosso pensamento, aquilo faz parte do pensamento dele. Já está gravado no seu perispírito, e aquilo, para ser curado, nós vamos ver aqui que tem algumas maneiras de se fazer, e há a cura. Há um atenuante para isso. Né? O misântropo, que desvaloriza o ser humano, que fala da humanidade. Né? A covardia. A covardia não é simplesmente uma postura. A covardia não é postura. O covarde ele se viciou na covardia porque aquilo lhe traz conforto. Ele se torna um covarde, a covardia é um conforto para ele. Se torna uma maneira fácil dele viver. O cinismo, né? O cinismo, o cínico, aquela pessoa fala que aquele camarada é cínico. Não é que é cínico, ele é viciado no cinismo. Ele gosta, aquilo faz bem para ele. Se ele não for cínico para ele, ele não faz bem, ele não está se sentindo bem. Né? E temos dependências químicas de um modo geral. Né? O alcoolismo, né? É a principal dependência química. Nós vimos aqui no caso de Alcebíades, né? Sócrates tentando tirar Alcebíades naquela tela do ator renascentista. O alcoolismo é um dos vícios mais antigos que existem. Né? Existem até referências bíblicas que Noé se embriagou. Né? Então nós temos, esse é o grande, na antiguidade já existe. Posteriormente, o homem vai se aperfeiçoando, vai buscando outras substâncias. Né? O ópio, a morfina, o absinto, a cocaína, o fumo. Então, tudo isso são substâncias químicas que se ingerem no organismo, e aí já não se trata mais de só uma dependência mental, se trata de uma dependência química, porque você se acostumou ao organismo naquela situação. Como o jogador ele precisa jogar porque ele precisa liberar a adrenalina, e o organismo precisa daquela adrenalina. Se ele não fizer assim, não vai acontecer nada, ele não vai se sentir bem. Né? E a ciência não tem como explicar isso de onde nasce, se há uma medicação específica, existe uma pílula para se curar o vício? Não existe uma medicação. Né? Na psicologia comportamental, há uma definição do vício como sendo o resultado do desencadeamento de uma relação entre o estímulo e o prazer. Estímulo e prazer. Então, tudo isso que nós falamos causa estímulo. E o estímulo tem uma consequência, o prazer. Ele se sente prazeroso quando ele é estimulado dessa maneira. Ele se sente muito bem. E fica muito tranquilo e muito confortável. Né? No tratamento dessas dependências, vamos falar isso que é uma dependência? O vício é uma dependência? É uma dependência? De todas as formas, trata-se de uma dependência, nós não podemos negar que não seja. Né? Existe um tratamento, no caso, principalmente das dependências químicas ou de outras alimentares, porque também existe a dependência alimentar, existem outras dependências. Existe um tratamento que a medicação auxilia, não resolve. Não existe uma medicação que resolva, mas auxilia, né? Principalmente naqueles que necessitam de excitação para liberar a adrenalina. Isso a medicação auxilia. O alcoolismo, a medicação auxilia, porque você tem que reequilibrar aquele organismo também, junto com o reequilíbrio psiquiátrico e espiritual. Existe o tratamento psiquiátrico, sem dúvida, há necessidade, o dependente em qualquer sorte de vício não vai se libertar se não tiver um acompanhamento psiquiátrico, e principalmente espiritual. Esse às vezes é muito esquecido. Né? Mas o tratamento espiritual é fundamental no tratamento do viciado. E a espiritualidade, o que diz? Né? Diz o seguinte, que são os registros do perispírito, refletindo física, psíquica e espiritualmente na vida presente e futura. Porque o vício não vai se refletir, não curado aqui, ele não vai somente se refletir nessa existência. Na nossa próxima existência, com certeza, nós vamos ter que reparar todas essas mazelas que nós temos.
como possivelmente nós já estamos trazendo essas mazelas de vidas passadas. Então vai se refletir na vida futura. E ainda os espíritos esclarecem que trata-se de uma enfermidade espiritual. Ora, se é uma enfermidade moral, é espiritual. A relação é íntima. Nós estamos falando de uma relação íntima entre a moral e espiritual, porque a moral de onde é a moral? A moral é de nós como um ser, imortal, né? Como um ser integral. Então vem do espírito também, né? Existe no livro do Divaldo Pereira Franco, existe, psicografado por ele, cujo Joana de Ângeles é o autor, Joana de Ângeles Espírito, né? Que é a mentora do Divaldo, que é uma psicóloga, diz o seguinte: além das conjunturas psicológicas, psicofisiológicas, toda dependência viciosa é envolvida por obsessão de espíritos pervertidos e viciados. Então, esse já é o desdobramento. Toda dependência viciosa, de qualquer sorte. Nós estamos falando aqui de dependência química, não estamos falando somente de dependência de jogos, nós estamos falando de dependência comportamental, né? Ela é envolvida por obsessão de espíritos pervertidos e viciados. Então, esses espíritos, o que ocorre? Esses espíritos, eles se prevalecem desses momentos para se locupletarem, para que eles próprios tenham prazer. Ora, se a ligação entre o mundo espiritual é o pensamento, e nós somos o quê? Nós somos espíritos também, só que estamos encarnados. Então a nossa ligação mental, ela vai se dirigir para aqueles espíritos afins. Então toda vez que nós temos um hábito ruim, um hábito vicioso, nós estamos nos ligando àqueles espíritos que têm a mesma sintonia conosco. Tudo é uma questão de sintonia. É a lei da atração, né? Newton explica muito bem isso na física, a lei da atração. Então nós vamos atrair justamente aqueles espíritos que estão afins àqueles atos que estamos praticando. Se nós gostamos da bebida, se nós temos o vício da embriaguez, nós vamos atrair aqueles espíritos que também têm necessidade, que se encontram no mundo espiritual, esclarecidos ou não. Às vezes esses espíritos já sabem que estão no mundo espiritual e resistem, e persistem no vício. Então eles acompanham essas pessoas que frequentam bares, essas pessoas que frequentam normalmente esses lugares de forma contínua, de forma costumeira. Eles acompanham essas pessoas. É ali que eles se satisfazem, com eles que eles se satisfazem. Um vício muito comum, que é o tabagismo. A pessoa, não, mas eu fumo desde, não sei, meu avô morreu com 90 anos e fumava. Mas não interessa somente a condição física, interessa a condição espiritual. Porque naquela fumaça, os espíritos estão ali se aproveitando do alcatrão, da nicotina, eles também precisam disso. Da química toda que compõe o tabaco, eles precisam disso. Então os espíritos também, embora de uma maneira assim, às vezes de uma maneira muito cândida, as pessoas falam, não, mas eu fumo só 10 cigarros por dia, né? Mas você está diminuindo? Não, fomos 10 sempre, fazem já 5 anos. Ora, está viciado em 10 cigarros por dia, né? Que seja um, mas está viciado em 1 cigarro por dia, né? Então, mal sabem essas pessoas que esses espíritos se aproveitam disso. E é necessário que nós nos esclarecemos disso. Por quê? Porque o nosso organismo, nós somos responsáveis por esse nosso organismo que nós assumimos essa encarnação. Então nós temos que cuidar do nosso organismo. Nós somos os guardiões do nosso organismo. Nós escolhemos esse organismo na espiritualidade, junto com o Ministério da Reencarnação. E olha que eles foram até bonzinhos conosco, nos dando um organismo bom. E nós vamos estragar nosso organismo, através do tabagismo, através do álcool, através de outras ações que nós não devemos absolutamente tomar. No tratamento espiritual,
No tratamento espiritual, então, é necessário, já colocado esse fato, que existe uma ligação com o mundo espiritual, a necessidade do trabalho de passes, de receber passes magnéticos. Por que os passes magnéticos? Porque esses fluidos vão nos reequilibrar. Vão reequilibrar não só o nosso organismo físico, mas nosso organismo perispiritual. Por quê? Porque todas essas mazelas nós estamos gravando no nosso organismo perispiritual. Nós vamos levar isso para frente. Se nós não curarmos agora, nas próximas encarnações esses registros estarão lá. E nós temos que arcar com eles. Sessões de orientação aos espíritos, que nós chamamos às vezes de desobsessão, né? Que é uma forma mais comum de chamar, de nominar essas sessões espirituais. Então, essas sessões de orientação aos espíritos, porque esses espíritos que nos acompanham, eles têm que ser esclarecidos. Se nós assumirmos essa posição, esses espíritos nos acompanham, nós temos que esclarecê-los. Então, há necessidade do trabalho espiritual. E a água fluidificada, a água fluida, que muitos de nós às vezes ignoramos. E não precisa necessariamente a água fluida ser aqui, durante o nosso trabalho, durante as nossas sessões de palestras, de passes, etc. Isso pode ser feito na nossa casa. Nós podemos colocar, através de uma prece, e pedir aos bons espíritos, a corrente médica, o Dr. Bezerra de Menezes, aqueles espíritos abnegados, que possam colocar ali a medicação necessária para o nosso organismo físico e nosso organismo espiritual, perispiritual. Né? Na questão 913 do Livro dos Espíritos ainda, né, os espíritos, eles nos estimulam a estudar todos os vícios. Questão 913, né, que é das esperanças e consolações. Né? Porque diz o seguinte: devemos estudar todos os nossos vícios, todos, por menores que sejam, pois que, como resultado, veremos que no fundo de qualquer vício há o egoísmo. Então, todo viciado é um egoísta, ele só pensa nele. Então, se nós não curarmos o egoísmo, nós não vamos curar nenhuma mazela, nós não vamos conseguir. O egoísmo já egoísmo é a origem, né? Egoísmo é a usina dos vícios, né? Porque aquilo que nós pensamos somente em nós, e não existe mais ninguém. Então a usina do vício é nós nos embotarmos, nós pensamos somente em nós, né? E finalmente, queria citar para vocês do livro, no livro Mundo Maior, que foi psicografado pelo Chico, nosso sempre presente, o Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. André Luiz diz o seguinte, né? Ele afirma, André Luiz, nesse livro, né, que a medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. A medicina está em andamento. Então, esse livro aqui é de 1948. Né? Olha, quanto tempo faz? Tão atual, né? Então, a medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e amor. Entretanto, cumpre a nós praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enladeado nas sombras. Tá? Então, queridos companheiros, essa é a mensagem que nós teríamos a transmitir a vocês, e que a paz de Jesus permaneça com todos. Obrigada, José Roberto, né, dessas ilustrações aí tão importantes, né, para o nosso dia a dia, para o nosso esclarecimento. E agora é o momento das perguntas. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta para o José Roberto? Alguma colocação sobre isso? Sobre o que foi falado? Ou foi muito claro? Eu ia falar o seguinte, que também vício é, assim, falar mal das pessoas, falar palavras negativas, pensamentos ruins,
né? Porque às vezes a gente pega vício mais só no âmbito material, né? Alcoolismo, assim, que sempre vem na nossa cabeça, ele é viciado ou em droga ou álcool, né? É verdade. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Como foi falado, né? Como é uma ação comportamental, né? Tudo aquilo que, como diz o Platão, né? Se situa nasce no lado da sombra, né? É um vício, né? Essa, como você bem colocou, você ter o vício de falar mal de pessoas, um vício comportamental, né? Além disso, né, você escuta e transmite, passa para frente. Esse é um vício, realmente é um vício. É um vício que nós vamos solidificando na nossa vida. Então isso se torna uma coisa costumeira. Quando você percebe, aquilo já faz parte da sua vida, aquilo te faz bem. O dia que você não faz isso, parece que você não fez alguma coisa boa, né? Quando o abandono do vício, não, sem dúvida. Quando ele abandona o vício, logicamente, ele tem. Tudo que nós fazemos aqui, nós gravamos em nosso perispírito, né? Alguma coisa de errada que nós fizemos, isso está gravado. O fato de abandonar o vício, ele já está vencendo uma batalha. Isso, com certeza, ele já está se colocando novamente no trilho, né? Mas ele perdeu um tempo ali atrás, né? Aquele tempo que foi perdido tem que ser recuperado de alguma maneira. Ou nessa ou na próxima encarnação. Se a gente for alencar todos os vícios, nós vamos longe. Né? Então nós vamos... Seminário a gente, sobre vícios. Teria que... Mas uma coisa interessante para a gente estudar e ver é aquela de Paulo, no Evangelho, quando ele fala sobre o homem de bem. Exatamente. Então, prestar bastante atenção. Se nós estivermos enquadrados, né, como homens de bem, não vamos ter os vícios. Exatamente. Vamos vencer. Exatamente. A Rosa falou do vício, né? De deixar o vício. É a batalha física e espiritual. Espiritual, né? Não, sem dúvida alguma, não. Como foi colocado, o tratamento do viciado, ele tem que ser uma coisa integral, né? Tem que ser física, psicológica e espiritual, né? Espiritual é o lado da moral, né? Quando nós falamos espiritual, o que é o espiritismo, né? Nós falamos sempre que o espiritismo se baseia em 3 pilares, né? Sendo que o pilar doutrinário nós podemos substituir pelo moral, né? Científico, filosófico e moral. Nós estamos aqui sempre falando em moral, né? Roberto, parabéns pela exposição. Eu estava tentando lembrar aqui o nome de uma doença. Uma vez eu conversando com uma médica no Hospital São Paulo, existe uma doença que, através da mentira, a pessoa ela conta uma mentira e ela passa a repetir aquela mentira dezenas e centenas de vezes. Essa mentira passa a ficar tão rica de detalhes que a pessoa acredita na mentira e ela conta tão rica que é até depois difícil para outras pessoas não acreditar na mentira. Então precisa um trabalho muito intenso, ou as pessoas também conhecerem a outra pessoa que envolveu a mentira. É uma doença, inclusive, da mentira. A pessoa, ela fala, ela cria cena, ela repete dezenas de vezes aquela mesma cena, que para ela acaba sendo uma cena real, para ser par daquela... Ela parece que ela viveu aquela cena, e ela não viveu, é irreal. Existe eu mostrei para a Leda recentemente, né, um artigo de uma revista científica que fala sobre isso, né? O mentiroso contumaz. O mentiroso contumaz, ele se acostuma tanto na mentira, é aquilo que você falou, que ele passa a viver aquela mentira. Então, aquela mentira é a realidade para ele. Ele vive num mundo de mentiras, ele vive no mundo irreal. Então, tudo para ele, tudo aquilo que ele acredita, ele acha que é correto. Ele acredita naquela mentira, né? Então, é o que popularmente se diz, né? O camarada é tão mentiroso que ele acredita nas próprias mentiras, né? Mas isso, na realidade, é um vício, é uma doença. Isso passa a ser mais do que um vício, passa a ser uma doença. É uma doença comportamental. Isso realmente é caso psiquiátrico, né? Isso tem um nome, essa doença tem um nome. Misoginia não é, mas eu até falei o nome, misoginia é contra a mulher, misantropia é contra a humanidade, mas existe um nome, até eu falei para a Leda, mostrei, falei, olha que coisa interessante isso, né? Vamos encerrar essa parte.
Vamos encerrando, né, essa primeira parte da reunião e passando agora, né, àquele momento das vibrações, em que nós vamos doando esse nosso amor. E nós sabemos que a vibração é uma matéria. E a espiritualidade aqui recolhe essas nossas emanações amorosas e vai levando aos lugares onde há maior necessidade. Então vamos cerrando suavemente os nossos olhos e mentalizando o nosso planeta Terra. A Terra, nossa mãe bendita, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade da reencarnação. Nós vamos envolvendo em vibrações amorosas, numa luz muito brilhante e muita paz, vibrando pelos lares do planeta, pelos hospitais, pelas escolas, pelos presídios. Vamos vibrando por todas as casas de oração. E vamos nos dirigindo nesse momento como se estivéssemos de mãos dadas com Jesus, adentrando o nosso lar, mentalizando o nosso lar envolto numa luz muito brilhante e muita paz, e essa luz envolvendo todos aqueles que ali se encontram ou que estão ausentes no momento. Vamos pensando também naqueles que nos pediram uma ajuda, sabendo que viríamos a uma casa espírita, pedindo aos mentores que os auxiliem da forma em que Deus, nosso Pai, nos permitir. E vibrando por nós mesmos, para que possamos continuar firmes, determinados na nossa melhora, que é o compromisso maior que nós temos na nossa encarnação. E assim, queridos companheiros, nós vamos agradecendo por mais essa tarde de bênçãos, de aprendizado, pedindo a Jesus, Mestre de amor, que essa paz que estamos sentindo nesse momento possa se estender por toda a semana e todos aqueles que se aproximarem de nós possam desfrutar desse bem-estar que nós sentimos, que possamos ser, Jesus, sementes vivas do Teu Evangelho no nosso dia a dia. Abençoe os nossos propósitos, Mestre querido, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, os amigos da espiritualidade aqui presentes, e muito obrigada, Jesus, que assim seja. Graças a Deus.